Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, eu sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos a mais um vídeo de dicas aqui do nosso canal do YouTube. E eu trouxe hoje uma jurisprudência para a gente estudar que tem cara de prova para delegado de polícia, principalmente para delegado, porque versa sobre uma atribuição a ele conferida no Código de Processo Penal. Bom, vamos iniciar lendo a tese fixada e aqui eu já vou pontuar que essa tese que essa jurisprudência, esse julgado, né, ele foi dividido em dois pontos e assim a gente vai estudar. Ele foi publicado no informativo 1133 do STF, que foi do dia 26 de abril, e o primeiro ponto, né, foi uma decisão em sede de ADI, e o primeiro ponto dessa decisão foi pela constitucionalidade da norma que permite, mesmo sem autorização judicial, que delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitem de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas de iniciativa privada o repasse de dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos em investigações sobre os crimes de cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior. Esse dispositivo está no artigo 13º-A, né, 13A do Código de Processo Penal, ali inserido por uma lei que inseriu o artigo 13A e o 13B, que também foi declarado constitucional. Mas vamos separá-los para a gente conseguir entender os pontos de cada decisão ali referente a cada dispositivo. Então, a gente vai relembrar o artigo 13A, que é o que possibilita que em delitos em curso, né, determinados delitos que versem sobre tráfico de pessoas, cárcere privado, alguns delitos que têm essa restrição de liberdade da vítima, né, que são delitos realmente gravosos, o delegado de polícia ou o Ministério Público pode requisitar diretamente os dados cadastrais referente à vítima ou suspeito. Então, aqui não diz respeito aos sinais, à posição, né, atual da pessoa, e sim a dados cadastrais de vítimas ou de suspeitos. E aqui o ponto-chave é que não precisa de autorização judicial. E esse foi até um ponto que foi questionado na ADI. E aí, essa requisição vai ter, né, conforme o artigo 13A, o nome da autoridade, o número do inquérito, a identidade, né, a identificação da unidade policial judiciária responsável pela investigação e, importante também frisar, né, os crimes em que é possível essa requisição. Então, vão ser nesses crimes ali de sequestro e cárcere, todos que foram abordados ali na decisão. Tráfico de pessoas, botei aqui para a gente fixar, né, olhar e já bater o olho e saber quais são os crimes. Importante lembrar que não são só crimes do Código Penal. Tem ali também um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior. Então, a gente tem uma similaridade ali com o tráfico de pessoas também, mas previsto em uma lei especial. Aí, o que aconteceu nessa ADI, né? A Associação Nacional das Operadoras de Telefonia, então, né, de celulares, que é um legitimado para propor ação direta de inconstitucionalidade, questionou esses dispositivos em razão dessa dispensa de autorização judicial, que seria uma violação ao direito de privacidade e também ao sigilo das comunicações telefônicas. No entanto, a gente tem que lembrar que esse dispositivo ele versa somente sobre os dados cadastrais. Você não pode ingressar, voltando aqui, você não pode ingressar no conteúdo, né, daquelas comunicações. Se for o caso de dados cadastrais de telefonia, por exemplo, você só pode saber os dados referentes à qualificação da pessoa, endereço, né, nesse sentido. Então, esse ponto dispensaria a autorização judicial. Foi pedida inconstitucionalidade tanto desse 13A quanto do 13B do CPP. Bom, o que o STF disse quanto a essa violação de privacidade que foi questionada? E aqui são pontos que a gente tem que saber para conseguir argumentar numa prova discursiva, por exemplo, o porquê esse artigo é constitucional. Lembrando que, como versa sobre uma possibilidade de o delegado de polícia diretamente questionar, é muito importante que a gente saiba esse julgado. Então, quanto à violação do direito à privacidade, o STF, em decisão, disse que ele não é absoluto. E a gente lembra, quando a gente estuda a teoria dos direitos fundamentais, que nenhum direito é absoluto, salvo ali o direito a não ser torturado e não ser escravizado, que seria uma doutrina majoritária que diz que esses dois seriam absolutos, mas os outros, né, outros direitos
fundamentais não seriam absolutos, e aí tem essa relativização que cabe nesse julgado do direito à proteção da privacidade, e que essa restrição ela seria admitida porque um direito ele não pode ser usado como uma barreira para que possa se cometer crimes, né? Que crimes sejam, que aquele direito seja utilizado para a pessoa ficar impune. Então, na espécie, a restrição é admitida, pois a finalidade é de investigar infrações à lei, na medida em que suas provas raramente ficam disponíveis publicamente. São delitos graves, então justifica essa relativização do direito à privacidade. E como eu havia falado ali, essa questão, né, de não servir de barreira, não deve haver expectativa de privacidade para quem está em situação de flagrante delito de crime grave com vítimas submetidas à restrição de liberdade. Então, essa necessidade de preservar a vida da vítima justifica a relativização do direito à privacidade e do sigilo, né, de dados. Segundo ponto que foi questionado é o artigo 13b, que diz que se refere ali aos sinais. Bom, é constitucional norma que possibilita, mediante autorização judicial, aqui é um ponto que a gente tem que saber, o 13A dispensaria a autorização judicial, mas o 13B, conforme dispositivo legal, necessita de autorização judicial. A requisição a empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática da disponibilização imediata de sinais, informações e outros dados que viabilizem a localização da vítima ou dos suspeitos daqueles mesmos delitos. Bom, aqui a gente tem que, além desse ponto da autorização judicial, aqui ingressar no ponto que disponibilização imediata de sinais. Aqui a gente fala da localização de vítimas e de suspeitos, são aquelas posições, né, de cobertura de herbes das estações rádio base, que a pessoa, que o policial ali, ou a autoridade policial, consegue identificar o raio de circunscrição ali, o raio onde aquela vítima ou aquele suspeito pode estar. Então, nesse caso, disponibiliza os sinais, a localização, mediante autorização judicial. Vamos dar uma lembradinha aqui no artigo 13b, que fala sobre isso. Se necessário, a prevenção e a repreensão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. Prestem atenção nesse ponto. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, o delito acontecendo, você pode, né, você, delegado de polícia, membro do Ministério Público, pode requisitar para as empresas esses sinais mediante autorização judicial. Então, aqui é o que significa esse sinal. E é muito importante essa parte também, né, que na hipótese de que trata o caput, o sinal não permite acesso ao conteúdo. Então, você vai saber a localização, mas não vai saber o conteúdo das mensagens. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Para períodos superiores, necessário nova ordem judicial. Parágrafo 3º e 4º, muito importante. Parágrafo 3º, o inquérito policial, nesses casos, deve ser instaurado no prazo máximo de 72 horas. Já caiu em prova, porque eles trocam esse prazo, 24 horas, 48 horas. O inquérito tem que ser instaurado 72 horas, né? No máximo 72 horas após a comunicação da ocorrência. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará diretamente. Então, se o juiz não se manifestar nesse prazo de 12 horas, ali dentro desse prazo do pedido da autoridade policial, ela vai pedir diretamente e o juiz vai ser comunicado a respeito. Isso foi também questionado e decidido pelo STF, conforme a gente vai ver agora. Primeiro ponto, ali quando a gente comentou, né, quando eu ressaltei se necessária a prevenção e a repreensão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o STF decidiu que não é somente o crime de tráfico de pessoas, que numa leitura apressada a gente pode entender que seria somente o crime de tráfico de pessoas. O STF entendeu que essa expressão corresponde a todos os crimes do artigo 13A, então sequestro e cárcere privado, aquele crime previsto no ECA, também o crime o crime de tráfico de pessoas, torção mediante sequestro, então todos poderiam ser, né, inseridos aqui no 13b, né, são inseridos para que se requisite esses sinais. Também a constitucionalidade do parágrafo 4º, dessa requisição direta do delegado de polícia às empresas, né, a autoridade competente para investigar,
no caso de o juiz em 12 horas, até 12 horas ali não se manifestar. Isso foi fundamentado, na validade desse dispositivo, foi fundamentado na urgência, né? Você tem uma vítima ali com a sua restrição de liberdade, né, correndo perigo. Então, por essa urgência, né, e gravidade dos crimes investigados, é possível, é constitucional essa previsão ali do parágrafo 4º, mas, posteriormente, né, como se faz a comunicação ao juízo, é possível esse controle judicial a posteriori. Então, não vai ficar sem essa sindicabilidade da medida ali por meio do Poder Judiciário. Deve-se relativizar a proteção constitucional à intimidade e à vida privada em favor do interesse coletivo em solucionar esses crimes, visto que demandam agilidade na investigação especial para o resgate das vítimas. E aqui a gente faz a ponderação, né? A técnica da ponderação, quando há direitos em conflito. Então, de um lado, o direito à privacidade daquele indivíduo que está cometendo um crime, né? Que apesar de estar cometendo um crime, todos temos direito à privacidade. E de outro lado, o direito a solucionar crimes, o direito à proteção da vítima. Então, se faz uma ponderação e se vê que o direito à privacidade, neste caso, ele deve ser relativizado para que se salve aquela vítima, para que solucione aquele crime grave. E, por fim, as normas impugnadas não conferem amplo poder de requisição, mas apenas aquele que é instrumentalmente necessário para reprimir violação de crimes graves, que atentem contra a liberdade pessoal, e destinar a permitir o resgate das vítimas. Então, a gente pode ver que não é ampla a requisição, tem requisitos ali que a gente tem que cumprir. Você vai ter que requisitar, você, autoridade policial, requisitar mediante autorização judicial, só vai poder requisitar diretamente os sinais, as informações, se o juiz não se manifestar, tendo comunicação posterior a ele, tem que instaurar o inquérito policial em até 72 horas, então não é um poder amplo, né? Tem que ser respeitada, não pode ter acesso ao sigilo das comunicações, então essa relativização ela tem limites. Bom, eu acho que vocês entenderam aqui que isso tem muito cara de prova, principalmente para carreiras policiais. Uma jurisprudência aí do informativo 1133, melhor dizendo. Então, eu acho que é muito cara de prova discorrer sobre a constitucionalidade desse artigo, um artigo tão importante para a prática policial. Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.